Todo mundo conhece o Knuckles. Ele é determinado, sério, durão, independente e super forte. Ele também é um pouco raivoso, além de ser o guardião da Esmeralda Mestra. Muito diferentemente do Sonic, que está sempre correndo por aí em busca de uma nova aventura, o Knuckles está sempre na Angel Island, cumprindo seu dever como guardião. Mas por trás de tudo isso ele também está sempre disposto a ajudar aqueles que precisam, e até mesmo deixar de lado seu dever por um bem maior, como aconteceu nas comics de DW e em Sonic Forces. E além disso ele acredita que há bondade em todos, o que faz ele ser um pouco ingênuo, e já levou a ele a acreditar no Eggman algumas vezes. Mas eu não acho que dá pra culpar ele por isso. Afinal de contas, ele viveu a vida inteira isolado em uma ilha, sozinho, e Sonic Origins nos mostrou bem como isso aconteceu em Sonic 3 e Knuckles. A mesma coisa aconteceu no Adventure 1, e eu vi gente chamando ele de burro por causa disso. Mas eu acho que essas pessoas não prestaram muita atenção nos detalhes. Afinal de contas ele mostra que aprendeu com os erros, já que ele não se alia ao Eggman, e nem sequer acredita nele de primeira. Ele vai até o Sonic para confirmar se o que ele disse é verdade, e acaba confundindo a Esmeralda do Caos na mão dele com um fragmento da Esmeralda Mestra. There's Sonic! Eggman was right. What's that in his hand? It looks like a piece of the Master Emerald. He has no right to have that. What's up, Knuckles? Something bugging you? No time for games, Sonic! Give me the emerald you have, right now! What? Let's just see you take him, huh? É claro, ele podia ter conversado com o Sonic ao invés de simplesmente atacar ele. Mas eu acho que isso é só pra mostrar como ele pode ficar cego pela raiva ao pensar que foi, entre aspas, traído de novo. Principalmente por alguém que ele considera ser um amigo. De qualquer forma, ao invés de acreditar, ele foi confirmar, o que já mostra uma evolução no personagem dele. E é claro, ao perceber que ele foi enganado, ele ajuda o Sonic e volta a procurar os fragmentos da Esmeralda Mestra. E inclusive isso mostra bem como ele é determinado a cumprir o seu dever. Afinal de contas, ele está disposto a percorrer grandes distâncias em lugares desconhecidos para procurar cada fragmento, mesmo sabendo que isso é uma tarefa muito difícil. It's up to me to find the missing pieces of the Master Emerald. It won't be easy. Pieces flew off everywhere. Guess I better start looking anywhere I can. E no Adventure 2 nós vemos que ele é capaz de tomar decisões difíceis para impedir futuros desastres. Como quando ele estilhaçou a Esmeralda Mestra para que o Eggman não conseguisse roubar ela. What the? What? Thief! Look who's calling who a thief. I came here following the signal from the Emerald. If I'm not mistaken, this is the Master Emerald, is it not? It's you, Dr. Eggman. So that's Dr. Eggman. Well, I guess I can use it for something. I'll just take it with me. Farewell, Knucklehead. Not if I can help it. What? Ah! What was that all about? And look what you did to my emerald! I did that to prevent the Master Emerald from being stolen, you idiot. If it's in pieces, I can restore it. And by the way, that's not your emerald. Teve gente que não gostou disso, mas eu acho que faz muito sentido e mostra o quão determinado ele é para impedir qualquer mal. Afinal de contas, imagine o que o Eggman poderia fazer com a Esmeralda Mestra em mãos. Além de que ele é tão determinado a cumprir o seu dever que ele procura os fragmentos dela até mesmo no espaço. E graças a ele conseguir juntar todos os pedaços, com uma ajudinha da Rouge, ele consegue até mesmo neutralizar o poder das Esmeraldas do Caos, o que possibilita a derrota do Bio Lizard. Ou seja,
Até aqui, em todos os jogos que ele apareceu, ele tem um papel bem importante. É claro, isso tudo até os escritores começarem a interpretar a ingenuidade dele como burrice e ignorarem a existência da Esmeralda Mestra e a Angel Island e deixar ele de lado como apenas um alívio cômico. Mas antes de eu continuar, não pula, isso não é patrocínio. Eu queria dizer que esse vídeo foi inspirado em outros vídeos, mas eles estão em inglês, então se você é fluente ou consegue entender, desce aí na descrição e dá uma força pro cara, ele faz um conteúdo bem legal. Enfim, logo em Sonic Heroes a Esmeralda Mestra e a Angel Island já são ignoradas completamente, e o Knuckles deixa ambos desprotegidos para ir se aventurar com o Sonic e o Tails, o que não faz o menor sentido. É claro, como eu disse antes, ele está sim disposto a deixar o seu dever de lado por um bem maior, mas ele só fez isso em situações de caos completo, como quando o Eggman dominou o mundo e após retomarem o controle, afinal de contas o mundo ainda estava infestado de Badniks. Mas abandonar a Esmeralda Mestra por causa de uma carta do Eggman? Sério? Pra mim isso não faz o menor sentido. De qualquer forma, em Sonic 2006 ele só serve para entregar uma carta do Eggman pro Sonic e cair de cabeça no chão junto com Tails. E isso aqui me deixa tão puto quanto a cena do Chaos no Forces. O Tails que voa e o Knuckles que plana caem no chão enquanto o Sonic cai de pé. Isso aqui só mostra o quanto a SEGA não se importava no quanto iria desrespeitar os personagens só pra fazer o Sonic parecer mais foda. De qualquer forma, aqui os escritores, além de ignorarem o dever do Knuckles, começaram a interpretar ele como um idiota, fazendo tanto ele cair daquele jeito quanto nem conseguir segurar o cartão do Eggman. No Unleashed e no Colors ele nem aparece. O que é uma benção, afinal de contas é melhor nem aparecer do que ser inútil no background e ser arruinado que nem aconteceu com o Tails. No Generations ele só serve para ser arremessado em uma árvore por motivo nenhum e no Lost World ele fica fazendo... Oh, stay calm, little guy. Sonic and Tails will get your buddies back. Thanks to you and Tails. Sei lá o que ele tá fazendo aí, e depois ele é carregado pelos Flicks. E ele também é um babaca com Sonic. Sonic, did you get those animals back from Eggman? Just the one container he tossed off his Eggmobile. Wait a minute, just the one? Weak. I would have gotten them all back by now. Save the rest of them. Já no Forces ele abandona o seu dever como guardião porque o Eggman dominou o mundo. Então ele ajuda a resistência e se torna o líder dela. O que é uma ideia maravilhosa, já que aparentemente ele lidera bem a resistência e graças a ele ela continuou de pé. Mas é claro que a alegria dura pouco. Afinal de contas, isso é Sonic Forces. E depois do quarto ato o Sonic volta e todos os personagens, juntamente ao Knuckles, são completamente abandonados. Ah, como esse jogo seria bom se as ideias fossem bem executadas. Mas de qualquer forma, assim como os outros, Knuckles também tem sido consertado. Nas comics de DW ele é bem representado na maior parte do tempo, e o dever dele como guardião é respeitado como deveria ser. O prólogo do Frontiers também acerta perfeitamente na caracterização do Knuckles, mostrando como ele é leal ao seu dever e de como ele patrulha a Angel Island inteira para ter certeza de que ela tá segura, ajudando os Chaos no caminho, e uma hora ou outra acabar descobrindo algum segredo nela. E as falas dele no início lembram bastante o que ele fala no fim do Adventure 1. Angel Island. A land of miracles, of mysteries. My home. I am its guardian. I watch over the Master Emerald and every living thing here. That is to say, all the plants and animals. Any other kind of civilization has long since disappeared from the island. I do things on my own, and that's just how I like it. I don't need anyone else to get by. But sometimes, I wonder how things would be if I hadn't been given this responsibility. Why was I chosen for this duty? Perhaps it's karma. Além de mostrar como ele é um guerreiro experiente e muito poderoso, sabe? Aquele cara que era capaz de tirar o Sonic da forma Super com as próprias mãos. E o final da animação mostra que ele reconhece que mesmo que ele consiga fazer muita coisa sozinho, às vezes ele precisa da ajuda dos amigos dele. That's just how I like it. I don't need anyone else to get by. But sometimes. O que mostra mais uma evolução no personagem. E pela demora que eu tive em postar esse vídeo, aqui vai uma parte extra. O Knuckles do filme.
No filme ele foi retratado de forma perfeita. Lá ele tem tudo isso que eu disse e eles ainda conseguiram usar ele em momentos cômicos sem fazer ele ser burro. Afinal de contas, o humor com ele se baseia na falta de conhecimento que ele tem sobre a Terra, não em estupidez, já que não é necessário jogar ele em uma árvore ou fazer ele cair de cabeça no chão ou sei lá. Não, você não! Eu não vou falar de você nesse quadro. De qualquer forma, nada disso é necessário para fazer momentos engraçados com o Knuckles. Ele ficou ótimo no filme. Quando ele apareceu foi um momento épico. Quando ele socou o Eggman e tirou a esmeralda mestra dele foi uma referência ótima a Sonic 3 e Knuckles. Gostei. Ele tem tudo que faz o Knuckles ser o Knuckles. Ele é alguém determinado, leal ao seu dever, um guerreiro experiente, poderoso, forte, digno de respeito. E que ainda assim tem compaixão pelos outros e aprendeu com os erros que cometeu por ser ingênuo e evoluiu. E esse é o Knuckles de verdade. Isso é um Knuckles bem escrito. É uma pena que eu não posso falar a mesma coisa da série por enquanto. Olha, eu só assisti o primeiro episódio até agora, mas isso já foi o suficiente para eu perceber algumas coisas. Aparentemente já estão começando a fazer piadas com o Knuckles sendo estúpido de novo. Afinal de contas agora ele ataca pessoas por chegarem perto da casa e sequestra elas por diversão. Além de fazer isso aí com a casa. Ouvi o conselho do ouriço e resolvi me sentir em casa. O que não faz o menor sentido. Imagina se o Knuckles fosse louco da cabeça assim. O templo da Esmeralda Mestra estaria desse jeito. Enfim, é claro, o Knuckles é sim um guerreiro equidna e um dos poderosos. Mas ele não é um bárbaro. E acima de tudo ele é um guardião. Nunca foi mostrado ele fazendo esse tipo de coisa em nenhum lugar antes e nem parece algo que ele faria. Além de que o filme mostrou que ele ficou na Terra principalmente por causa da Esmeralda Mestra. Isso é claro, até o Pachacamac aparecer. Ai, o que esse cara tá fazendo aí? Olha, Pachacamac foi um líder impiedoso, sedento por poder. Aquele que sacrificou a sua raça inteira somente pela chance de obter um poder supremo. E muito provavelmente ele foi a mesma coisa nesse universo. E aquele é esse tiozão que fala pro Knuckles ir atrás do Wade. Olha, isso foi terrível na minha opinião. Mas de qualquer forma eu espero que no próximo filme o Knuckles seja exatamente como ele foi no segundo. E que a série melhore daqui pra frente. Mas mesmo que ele seja assim no filme e a série não melhore, nos jogos e nas comics ele tá voltando a ser ótimo. Depois de tanto tempo eu posso dizer que o Knuckles finalmente está de volta. E principalmente onde importa. E ele parece ter um futuro brilhante pela frente.